Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 8 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Capítulo 8. Quem lhe falou isso? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Gênesis 3, de 8 a 11. No início de tudo, na criação, percebemos o cuidado de Deus na vida do primeiro casal, os provendo tudo aquilo que precisariam para viver bem, tendo como referência o padrão do céu, que tinha a ver com a nudez de ambos, com o jardim, bem como sua manutenção e o relacionamento diário com o Criador. Deus, conhecendo a condição que criara neles, preparou toda uma estrutura que respondesse às suas necessidades. A referência de relacionamento, tanto entre si como com Deus, funcionava através da nudez, e o jardim era fonte de cuidado e consumo, sendo privado somente de uma árvore. Eva, iludida e decidida, entra no enredo da serpente, comendo do fruto da árvore proibida e oferecendo ao seu marido, que também comeu. E ambos, percebendo que estavam nus, se envergonharam, taparam a nudez e se esconderam de Deus. No momento em que pecam, fica bem claro a decisão do casal em mudar as referências, elegendo naquele instante a serpente como sua influência. Ou seja, o padrão do céu não era mais suficiente para eles. Tudo aquilo que Deus os deu como resposta do que precisariam foi substituído pela referência que a serpente indicou, representada no fruto como primeira definição fora do modelo presenteado pelo Criador. Diante do medo de Adão em aparecer nu para Deus e naquela atmosfera de constrangimento, ele faz a pergunta: quem lhe falou que estava nu? Que, parafraseando, quer dizer: você mudou a referência baseado em qual influência? Em qual influência? Por que mudou o padrão do céu pela cobiça da terra? Eu te dei tudo o que precisava. A árvore do conhecimento do bem e do mal não fazia parte do seu cardápio, porque não era útil às suas necessidades. Hoje percebo essa pergunta ecoando entre as paredes de milhares de casas, em que Deus continua perguntando: quem lhe disse isso? Ou seja, nós fazemos o que fazemos baseado em qual princípio, qual modelo? Quem está nos discipulando nas decisões, nos pensamentos e na conduta de vida? Nós continuamos com a mesma composição que o Criador nos fez, portanto, com as mesmas necessidades e também com a disponibilidade de toda a provisão para o atendimento de tudo o que precisamos dentro da cultura do céu e, claro, com o mesmo poder de escolha sobre como decidiremos ser influenciados. A primeira evidência da consequência da desobediência do casal foi a incompatibilidade de relacionamento. Vemos isso tanto no constrangimento de Adão com Deus, quanto na fatalidade dos irmãos Caim e Abel, ou seja, o relacionamento com nudez, com transparência, havia sido alterado para um ambiente de desconfiança. Faço menção disso porque a impressão que temos é que essa cena ainda se repete. A tendência pela cobiça que resulta em sermos conduzidos por referências terrenas tem criado uma atmosfera de sofrimento, angústia, falta de aceitação da vontade de Deus. O jardim, nutrido de respostas para as necessidades do homem, tem sido substituído pelo desejo de uma liberdade estabelecida em Deus, sem Deus. Assim como Deus fez Adão e Eva para viver o padrão celeste na terra, também somos eu e você. Não há como misturar o bem-estar do céu com as referências da terra. Não tem como ficar no jardim comendo do fruto proibido. Não tem como termos uma família de Deus com princípios de referência da terra. Como guardiãs do nosso lar, precisamos fazer uma reflexão sobre os valores que temos estabelecido como referência de relacionamento.
pois essa resposta está diretamente ligada a que tipo de influência estamos nos submetendo, visto que são as influências que elegemos as grandes reprodutoras de valores e conceitos, e é a partir delas que formamos a base de toda uma estrutura familiar. Hoje, infelizmente, a serpente continua criando encontros sedutores com a mulher no jardim, a fim de estabelecer domínio sobre sua família através de influência extremamente perigosa, pois sempre começa despertando dúvida sobre a veracidade do que Deus disse. A sutileza desses encontros é tamanha que chega até a passar uma ideia de inofensividade na provocação ao despertamento de que Deus poderia estar equivocado ou até mesmo incoerente quanto às suas direções. Assim como o encontro da serpente com Eva aconteceu em um lugar aparentemente desprovido de qualquer suspeita, hoje é da mesma forma. Satanás se aproveita de pontos de influência que aparentam confiança para estabelecer controle sobre nossa base de valores. Vários aspectos somam na edificação dos nossos valores, que são constituídos através da influência familiar, cultural, religiosa e social, que podem ser fortalecidas por meio de comunicação, identificação com pessoas que representam confiança ou que estejam em destaque na internet. A todo momento, estamos influenciando e sendo influenciados. Quer seja em conversas informais com amigas no salão de beleza ou na infinidade da propagação de um sistema de valores e crenças difundidos na internet e até mesmo naquele filme de comédia que escolhemos no lazer em família. Eu acredito nisso. Por quê? Essa pergunta avaliativa nos auxiliará a encontrarmos a fonte de influência que estamos absorvendo em nossas vidas e mensurarmos se o que estamos acreditando produz vida ou morte em nossa casa, bênção ou maldição. Adão e Eva escolheram acreditar na influência da serpente, de que não seria bom crer que eles não precisariam se alimentar daquela árvore como Deus havia dito. Afinal de contas, que mal poderia haver naquele fruto? Talvez seria um equívoco de Deus em ver problema numa árvore tão bela. O prazer só seria completo através da sensibilidade àquele fruto. Quantas mulheres sofrem angustiadas, confusas, alegando serem felizes por estarem contaminadas com influências de princípios do que não foi Deus quem disse, e sim pensamentos gerados por pessoas frustradas em função de traumas que não conseguiram resolver? Por muito tempo eu resisti à palavra de Deus quando o assunto se tratava de tudo que se relacionasse à submissão feminina no casamento. Abusos, humilhações, violências, omissões sofridas pela figura masculina ao longo da minha vida fizeram com que eu gerasse uma resposta reativa para me proteger dos homens. Eles representavam grande parte do meu sofrimento e eu precisava me defender de todos. Há um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque. E foi essa a arma que eu utilizava, a de me colocar em uma posição de algoz deles, sempre me posicionando em um lugar de superioridade, não desperdiçando oportunidades de atacá-los e inferiorizá-los. Claro que não eram situações programadas, eu não as buscava, mas sempre que aparecia uma situação, já queria descontrolar toda a minha dor, como forma de retratar um passado não resolvido dentro de mim. Minhas feridas se fortaleceram ainda mais, influências feministas na minha alma. Eu não conseguia ver a necessidade do homem no mundo, muito menos na vida de uma mulher, já que eles representavam a ausência da bondade, quer na prática ou na passividade de interromper o mal. Todo esse contexto promoveu uma grande ignorância acerca da revelação do verdadeiro significado da submissão. Eu não conseguia entender porque não estava com a alma livre para receber essa verdade. O comportamento aversivo me trouxe inúmeros problemas ministeriais, familiares. Na igreja eu queria sempre me mostrar a maior através da depreciação daquilo que meu marido realizava. Na família, eu reproduzi um ambiente de inferiorização, sepultando sua capacidade em liderar nossa casa. O despertamento de estímulos maternais
que aparentemente soavam como proteção a ele, nada mais eram do que um enfraquecimento da sua identidade. Terminamos aqui e no próximo áudio vamos terminar o capítulo de número 8. Até lá!